Obrigado, Vilela. Bom dia a todos. Eu vou começar então pelo slide 4. Nesse slide eu estou detalhando aqui na escala da esquerda o capital investido médio nas barras desde 2015. E as linhas na escala da direita mostram o NOPAT ano a ano, e terminando ali no acumulado de 12 meses que se encerraram no último, nesse primeiro TRI de 2021. Importante notar aqui que a gente, de 2019 para 2020, a gente mais do que dobrou o capital investido médio e a gente cresce novamente esse capital para o ano de 2021. É natural que o NOPAT tenha um descasamento temporal, ele sofre um atraso em relação ao investimento, porque a gente antes investe, antes a gente aloca capital em ativos imobilizados, aí a gente começa o ciclo de produção alocando capital de giro também, para depois a gente capturar resultado disso. Lembrando que o primeiro ano as linhas ainda estão num período de ramp-up, então essa curva de aprendizado ela acaba resultando em margens menores no primeiro ano de execução do contrato. Quando a gente passa para o slide 5, a gente consegue ver com um pouco mais de detalhe. Esse gráfico que está aqui ele é mais conceitual. Então a gente mostra desde o início da execução de um contrato padrão, como que é a curva de alocação de imobilizado. Então a gente tem uma fase que a gente chama de pré-operacional, que a gente vai dedicando ativos imobilizados para aquele contrato. Depois a gente passa a alocar capital de giro e passa a percorrer essa fase não madura. E aí a gente atinge produção estabilizada, que a gente chama de fase madura. E tipicamente os contratos, eles variam de 3 a 5 anos, então na média, durante os 4 anos de contrato, a gente passa 3 anos, pelo menos, produzindo na fase estabilizada. E é nessa fase que a gente captura os melhores resultados. Na tabela abaixo, a gente pode ver como é que funcionou, dando zoom agora só no primeiro TRI de 2021. Tanto a alocação de capital, quanto o NOPAT, quanto o ROIC desse trimestre na base anualizada. Então dá para notar que a gente tem mais da metade do capital da empresa alocado em linhas que ainda não estão maduras. E essas linhas entregam um NOPAT somadas até negativo. Então, basicamente, metade do capital da empresa ainda não está gerando retorno algum, enquanto que a outra metade, que está na fase de linha madura, ela gera um ROIC anualizado de mais de 24%. É importante destacar, que o Vilela já comentou, que a gente tem ainda reflexos da pandemia afetando nossos custos, os projetos de redução de custos estão em andamento, mas as linhas maduras elas têm potencial de geração de ROIC ainda superior a esses 24% que eu estou apresentando aqui. Divisão de serviços, boa parte do capital investido está associado a recebíveis de clientes, que têm prazos de pagamento maiores que os dos contratos de fornecimento de paz, e gera um ROIC anualizado de mais de 23%. E aí, no total, neste trimestre especificamente, a gente tem pouco mais de 1,5 bilhão de capital investido, por um NOPAT de 42,3 milhões e um ROIC anualizado de 11,7. Então, é natural de se esperar que quando os contratos que estão em fase pré-operacional e fase não madura atingirem maturidade, o ROIC da companhia aumente significativamente, voltando a superar os patamares de 20% que a gente apresenta historicamente. Indo agora para o slide 6, a gente tem só a distribuição trimestral da receita, na composição de exportação com o mercado interno, o volume a proporção de mercado externo para o total ela continua muito próxima ao que a gente apresentou em 2020. E essa queda de pouco menos de 10% que a gente viu do último TRI para o trimestre atual, o Vilela já comentou, ela está 100% associada àquelas linhas que foram descomissionadas no último trimestre, que elas obviamente não apresentaram receita nesse primeiro TRI de 21. Passando para o slide 7, a gente apresenta o EBIT da companhia de 2017 até os últimos 12 meses que se encerraram agora no primeiro TRI de 21, a gente nota a trajetória crescente do EBIT. E quando a gente olha mais de perto a evolução do último trimestre para o trimestre atual, a gente tem uma melhora significativa, de mais de 3 pontos percentuais na margem EBITDA. Essa melhora ela vem de dois principais efeitos. O primeiro é que as linhas maduras passaram a apresentar uma proporção da receita maior do que vinham apresentando no trimestre anterior. E a gente também tem captura de alguns benefícios decorrentes de melhor uso de matéria-prima, principalmente na redução de desperdícios e na melhora dos custos de não qualidade. Passando para o slide 8, a gente avalia a evolução trimestral dos investimentos feitos pela companhia. A gente atingiu 175,6 milhões nesse primeiro trimestre de 21. Acho que o primeiro ponto que é relevante destacar aqui é que perto de 30 milhões deste valor
ele está 100% associado a valores que serão futuramente reembolsados pelos clientes, né? Então é comum nos nossos contratos que a gente faça investimentos na fabricação de dispositivos, de gabaritos, de alguns ferramentais, que ao longo dos próximos períodos serão adquiridos pelos nossos clientes. Então eles acabam saindo dessa base de capital investido nos próximos trimestres. Além disso, ao longo do primeiro TRI, a gente tomou a decisão de fazer investimentos adicionais na PC para adequar os prédios para a paz das categorias acima de 4 megawatts. E para complementar, a gente também alocou pouco mais de 30 milhões em projetos que passaram a ser viáveis na estrutura atual de custo de capital da companhia, de verticalização. Então, algumas máquinas, equipamentos, guindastes, algumas carretas que a gente vinha alugando, a companhia passa agora a adquirir também na estratégia de melhorar a margem, dado que esses projetos eles têm potencial de geração de retorno acima de 18% ao ano. E aí no slide 9 a gente pode ver onde boa parte, né, dos investimentos desse primeiro TRI, dos trimestres anteriores, foram alocados. Então a gente tem praticamente a conclusão do novo centro de distribuição, a expectativa é inaugurar ainda nesse segundo trimestre. No slide 10 a gente mostra uma foto da expansão, né, principalmente do prédio dedicado à fabricação para Siemens e Gamesa. Essa foto ela já vem desatualizada porque as fotos mais atuais deste prédio, elas mostram já os ativos dos clientes instalados e por garantia de propriedade intelectual a gente não pode apresentar alguns detalhes desses ferramentais, por isso a foto não é a mais atual possível. Indo para o slide 11, né, na tabela de baixo a gente tem a composição do fluxo de amortização de dívidas na visão do fechamento do ano passado. E no gráfico de cima a gente tem essa foto agora no encerramento do primeiro TRI. Então a posição de caixa da companhia ela até aumentou. Isso é consequência das captações que a gente fez no primeiro trimestre e da execução do plano de antecipação do pagamento, né, da amortização de algumas dívidas com custo de capital que vinham sendo superiores às novas captações que a gente vem fazendo. Então, a execução dessa estratégia de antecipação de dívida, ela permite que a gente reduza em mais de 200 vezes o custo do capital de terceiros. Então, isso gera uma economia de mais de 15 milhões por ano em juros para a companhia. E, além disso, a gente aumenta o duration médio da dívida, né, que passa de 1,2 anos na visão do último TRI do ano passado, para mais de 2,6 anos na visão atual. Passando agora para o slide 12, a gente já está chegando mais perto da conclusão da apresentação. Pela primeira vez a gente mostra, então, quais são os valores cobertos por contratos de longo prazo, né, em termos de potência. Então, a gente encerrou 2020 com 8,8 gigawatts na carteira de pedidos. A gente tem agora, no final do primeiro TRI, 11,7 giga. Isso reflete, essa evolução reflete, né, tanto o que a gente executou de fabricação ao longo do primeiro trimestre, quanto a assinatura de contrato da Siemens Gamesa. O Vilela já comentou e a gente, obviamente, continua com os esforços comerciais para aumentar ainda mais essa carteira. Esses 11,7 GB, eles representam 8,9 bilhões de reais em potencial de receita líquida, se a gente usar o câmbio do fechamento do primeiro TRI. E algo que é importante também destacar é que a potência média dos aerogeradores dessa carteira de pedidos é de 4,6 megawatts. Então, a gente, historicamente, a gente vinha entregando até menos de 3 megawatts médio até 2019. A gente supera os 3 em 2020. Nesse último trimestre, a gente já chega mais perto de 3,9. E o que a gente tem para o futuro já é acima dos 4,5. Concluindo, então, no slide 13, aqui a gente mostra a evolução ao longo do tempo, né, de 2020 a 2025, dos contratos que a gente está executando hoje e do que a gente já tem garantido para a instalação de novas linhas de produção. Nesse slide a gente não trouxe as 5 linhas descomissionadas no final de 2020, né? E o que a gente pode notar é que a expectativa é que a gente descontinue 4 linhas maduras dentro deste ano, né? Isso cria alguns slots de produção que a gente pode oferecer para os clientes, e é isso que vem acontecendo. Temos outras 7 linhas maduras, né, com encerramento que fica além do final de 2022. As 5 linhas maduras, né, 4 delas já atingirão maturidade ainda em 2021, então a gente vem nessa escalada, nessa curva de aprendizagem para concluir o ramp-up e passar a ter margens melhores dessas linhas não maduras. E por fim a gente tem 4 linhas já contratadas, 3 delas para Siemens Gamesa e uma para a WEG, que serão instaladas ainda dentro deste ano de 2021.
Com isso, eu encerro a apresentação e retorno a palavra para o operador.